falar da teologia Good Vibes? E o que me diz da teologia Xuxa? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vim trazer para discussão um livro de Rodrigo Bibo chamado O Deus que Destrói Sonhos. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Rodrigo Bibo é mestre em teologia e fundou em 2011 um site e um podcast denominado Bible Talk para difundir a Bíblia e também a teologia de forma clara e acessível. E, gente, vamos ser sinceros, essa capa está ou não está a coisa mais maravilhosa? Não só o título, né, que já captura nossa atenção e nos traz curiosidade, afinal de contas, seria um Deus tirano, o que é que ele vai falar aqui? A pintura trilateral deu um charme e por ser capa dura e trazer um fitilho, já ganhou meu coração. Eu amo capa dura, eu amo livros com marcadores, fitilhos. Então, parabéns a todos os envolvidos. Ainda sobre a capa, assim que eu vi, eu pensei que se trataria de uma história fictícia, né? Trazendo uma narrativa, personagens. Mas não, gente, eu estava enganada, né? É um livro de não ficção e traz temas envolvendo a fé cristã e também a teologia cristã. E apesar de sim, pela capa, né, ter todo esse colorido, trazer inclusive até pés de adolescente, enfim, pode chamar mais atenção do público jovem do que de um público adulto, mas os assuntos que ele traz aqui, eu ressalto que não é apenas para jovenzinhos, né, para adolescentes, enfim. Você, que é adulto também, pode tirar importantes lições daqui. O que se torna mais acessível para o jovem é que ele aqui usa uma linguagem simples e direta, e isso torna, né, a leitura mais fluida, mais leve, principalmente para aquelas pessoas que costumam ser jovens, que não têm, né, ainda uma linguagem muito rebuscada ou ainda muito conhecimento teológico. Diferentemente de um livro de Lewis, por exemplo, né? Que apesar de ser o meu autor favorito, nós temos que reconhecer que a leitura dos livros de Lewis não são tão fáceis. Outra coisa, esse livro ele é pequeno tanto em questão de tamanho físico quanto quantidade de páginas, né? Aqui a gente vê, ó, comparando esses dois livros, ó, o tamanhozinho dele, ó. Mas eu acredito sim que ele cumpriu o seu papel, eu acredito que ele vai ser uma porta de entrada para estudos mais profundos futuramente. Isso porque, justamente pelo livro ser curto e direto, ele não se aprofunda nos temas, que são vários, né? Mas a bibliografia que ele traz aqui já é uma boa oportunidade aí. E isso não quer dizer que ele argumenta de forma rasa ou vazia. Ele traz sim alguns argumentos sólidos, mas é sucinto. Mas eu acredito que sim, que foram suficientes para nos fazer refletir e também para nos instigar a buscar mais. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês. O Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes, ele só quer chamar minha atenção para o caminho certo. Ok, Sara, mas o que seria essa teologia Good Vibes ou a teologia Xuxa que você comentou na abertura do vídeo? Na teologia Good Vibes temos o ser humano e as suas necessidades no centro, né, de suas pregações, no centro de suas canções. E Deus fica ali resumido a um serviçal, a um gênio da lâmpada que você solicita e ele tem que cumprir imediatamente os seus desejos. Deus aqui, nessa teologia Good Vibes, ele tem várias funções, né? Ele tem de psicólogo, tem de coach, menos o de nosso dono e nosso soberano. Em relação à teologia Xuxa, vocês conhecem aquela canção Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E, infelizmente, os cristãos têm essa ideia errada, né? De que é só pedir e Deus vai dar. E não que Deus não queira nos abençoar, Ele é abençoador, mas o nosso foco precisa estar nele, na pessoa de Deus, e não nas bênçãos, ou no que Ele pode fazer por nós. O autor vai ainda mais além
E ele nos lembra, através da palavra, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, esses impulsos de fazer, de criar, de querer fazer as coisas, é uma característica inata a nós, dada por Deus. Mas após a queda, todos os nossos desejos são permeados pelo pecado. Então, não é que o pecado nos deu esses impulsos. O pecado, ele alterou a direção desses impulsos, que não são mais voltados para Deus ou para o nosso próximo, mas são voltados apenas para nós. Se pararmos para pensar direitinho, gente, nossas orações giram em volta de nós mesmos, né? Somos bem egoístas. E já que estamos falando sobre orações e pedidos, no capítulo 6, que é um capítulo voltado, né, justamente para discutir sobre a oração, ele comenta o seguinte: mais do que nos ensinar um modelo de oração, ele está falando sobre um estilo de vida. O objetivo da sua oração não é informar Deus, como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. Pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. As primeiras 3 petições do Pai Nosso focam na glória de Deus, em seu reino e em sua vontade. Usar essa estrutura na nossa oração nos faz entender as prioridades do Senhor e qual deve ser a nossa. Contudo, as nossas necessidades não são deixadas de lado. Dependemos de Deus para o básico em nosso sustento físico e também dele dependemos para o sustento espiritual. Quanto mais cedo entendermos que o cristianismo é um campo de batalha e não um parque de diversões, mais consciência da importância teremos. Aqui não estou dizendo que nós não podemos traçar objetivos, metas, mas vamos parar e pensar um pouco. De que forma os nossos sonhos eles podem servir a Deus e aos outros? As nossas orações, elas têm sido egoístas, prepotentes ou elas têm sido misericordiosas? Temos sido verdadeiramente discípulos de Jesus ou a gente se identifica mais com a multidão? Um capítulo que também chamou bastante minha atenção foi o capítulo 5. E aqui ele vai falar sobre o hábito que o cristão, ele muitas vezes é levado a ter de pedir em tudo a confirmação de Deus, pedir um sinal. Não queremos errar, por isso em tudo perguntamos pela vontade de Deus. O que não perguntamos é se essa prática é incentivada na Bíblia. Não encontramos nenhuma orientação clara para buscarmos a vontade de Deus. No Novo Testamento mesmo, nada. Pode procurar, não vai achar. Essa atitude de ficar perguntando pela vontade de Deus não é cristã, é pagã. Em toda a Escritura, o padrão é: sinais eram dados em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crendo em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão da ação da igreja. Vemos no caso, do apóstolo Paulo, mesmo tendo aquela experiência glamurosa toda, ele, após ter aceitado Jesus e ter se tornado cristão, ele não tomou a sua experiência individual como base para a sua missão e muito menos para a missão da igreja. Ele vai citar também que muitos cristãos usam o exemplo de Gideão, como exemplo de fé, que pediu sinais a Deus e Deus fez. Mas vamos comentar o pano de fundo que Gideão estava ali envolvido. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel ele tinha abandonado os princípios de Deus e eles estavam envolvidos em idolatria. Eles estavam adorando ao deus Baal. Inclusive, o pai do próprio Gideão ele tinha um altar devoto a esse deus Baal, que foi a primeira coisa que o Senhor pediu e ordenou que Gideão destruísse. Então, Gideão cresceu nesse tipo de ambiente. Outro exemplo na Bíblia que podemos encontrar de sinais, maravilhas, é em relação a Moisés e o povo de Israel, lá no Egito. O mesmo Deus fez com o povo egípcio, que era um povo muito místico, muito dado à magia. E todos aqueles sinais feitos através de Moisés, feitos por Deus, tinham um significado específico e profundo para aquela nação egípcia. Isso mostrava que Deus de Israel era maior que o Deus que eles adoravam ali.
Isso quer dizer que Deus é um Deus pessoal, que vai conversar conosco em uma linguagem que a gente entenda, mas coisas pontuais não podem ser dadas como regra. Isso porque a vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais é sintoma de imaturidade espiritual e é uma fuga de compromisso com as Escrituras. Ele fala principalmente para a questão de solicitações pessoais, como por exemplo, com quem vou casar, onde vou trabalhar. Ele faz esse seguinte comentário aqui. Penso que Deus não determinou na eternidade que você seria engenheiro civil ou que se casaria com a sua segunda namorada. Ele deixou instruções claras de como deve ser a vida daqueles que dizem ser seus servos, tendo essa base solidificada, seja professor ou contador, seja para a glória do Senhor. Eu creio que Deus possa colocar vontades específicas no meu coração, de modo que a partir delas eu direcione a minha vida, mas isso sempre estará em segundo plano. Em primeiro estão as vontades de Deus explícitas nas Escrituras. Outro problema citado pelo autor é a glamorização do propósito. Isso porque muitos cristãos, e eu me incluo também nesse meio, pensamos às vezes que a gente só vai ter sucesso no nosso propósito aqui na Terra se a gente for reconhecido e aplaudido por pessoas. A gente quer ter milhares de seguidores no Instagram, a gente quer ser aquele pregador influente, né? Aquele ministro de louvor que é convidado e canta e prega ao redor do mundo, mas esses reconhecimentos são para poucos. É só lembrarmos que o ministério de Jesus e dos apóstolos, eles foram feitos por muitas pessoas que nem foram citadas na Bíblia, mas que foram essenciais para que o evangelho chegasse a nós hoje. Todos somos importantes aos olhos de Deus. E como é que vamos reconhecer os nossos dons? O autor também fala que a comunidade é fundamental na descoberta dos nossos dons, porque eles testificam o que Deus me deu. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Então, a reflexão central desse livro é reconhecermos a senhoria de Deus em nossas vidas, reconhecer que somos escravos submetidos a uma missão e que essa missão afeta tudo que somos, tudo que fazemos. O que eu achei interessante é que cada capítulo vai ter uma gravura, um desenho para representar o tema que vão abordar ali. E no primeiro capítulo colocam esse Jesus hippie aqui. Eu dei uma risada quando eu vi isso, porque muitas pessoas associam Deus a esse tipo de figura aqui, né? Que ele é um hippie, que andou com os rejeitados, ele não julga, é só paz e amor, mas se esquecem que Deus, ele é um leão não domesticado, né? Ele também é um Deus de justiça e que exige devoção. Deus destrói sonhos. Ele destrói os nossos sonhos egoístas, ele destrói aqueles sonhos que vão se tornar pesadelos. Deus é um pai sábio que não mima seus filhos, mas é misericordioso e supre todas as nossas necessidades, não nossos luxos. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.